Príncipe Louis, o membro mais jovem e travesso da família real, tem um talento especial para roubar a cena com sua personalidade espontânea. Embora se dê bem com a maioria da família, é difícil não perceber uma certa distância entre ele e a rainha Camila. Houve alguns momentos em que parecia que eles estavam se entendendo, mas tudo mudou durante a celebração de Natal, organizada pela princesa Kate. Junte-se a nós enquanto revelamos como o príncipe Louis surpreendeu todo o país com sua mensagem bombástica sobre Camila. O membro mais jovem da realeza. Não há melhor maneira de começar esta história do que falando sobre o encantador, atrevido e inegavelmente adorável príncipe Louis, o filho mais novo do príncipe William e Kate Middleton. Nascido em uma ensolarada manhã de primavera, em 23 de abril de 2018, no Hospital St. Mary, em Londres, Louis chegou ao mundo com toda a pompa e circunstância que uma realeza merece. O ar foi preenchido por celebrações, salvas de tiros, badaladas de sinos e um país inteiro encantado pelo mais novo membro da Casa de Windsor. Desde o início, Louis conquistou corações. Seus pais escolheram o nome Louis Arthur Charles, uma homenagem ao seu avô, agora rei Charles III, e ao falecido Louis, conde Mountbatten da Birmânia, um parente próximo que desempenhou um papel significativo na história da família real. É um nome de grande peso para um menino tão pequeno, mas se seus primeiros anos servem de indicação, Louis está mais do que pronto para fazer jus a ele. Seu batizado foi, claro, um evento real. Em 9 de julho de 2018, Louis foi batizado pelo arcebispo da Cantuária na Capela Real do Palácio de St. James. As fotos daquele dia são simplesmente adoráveis. Seus irmãos mais velhos, George e Charlotte, pareciam orgulhosos como sempre, já demonstrando sinais de um forte vínculo entre irmãos. Uma infância equilibrada. Crescer como o caçula de uma família real não é uma experiência de infância comum, mas William e Kate se esforçam para dar aos filhos um equilíbrio entre os deveres reais e a vida familiar normal. O pequeno Louis passou seus primeiros anos entre o Palácio de Kensington, em Londres, e Anmer Hall, o retiro campestre da família em Norfolk. Seus pais frequentemente falam sobre como valorizam o tempo em família, seja cuidando do jardim, cozinhando ou brincando ao ar livre. Atividades onde a personalidade animada de Louis brilha. Um pequeno grande destaque. Falando em personalidade, Louis chamou a atenção durante sua estreia no Trooping the Colour, em 2019. Postado na varanda do Palácio de Buckingham, ele acenava entusiasmadamente para a multidão. E, mesmo como um bebê, já mostrava que não é tímido quando se trata de atenção. Avançando para as celebrações do Jubileu de Platina de Elizabeth II, ele novamente roubou a cena com suas expressões animadas, comportamento brincalhão e alguns momentos dignos de memes que fizeram a internet falar por semanas. Educação e novas etapas. A educação é uma prioridade para a minha família Gales, e Louis deu seu primeiro grande passo na aprendizagem formal ao começar na Wilcox Nursery School em 2021. O pequeno príncipe estava radiante ao se juntar a seus colegas perto do Palácio de Kensington, mostrando a mesma curiosidade e entusiasmo que seus pais frequentemente destacam em suas aparições públicas. Em 2022, grandes mudanças estavam no horizonte para a família. Eles se mudaram para Adelaide Cottage, no Windsor Home Park, uma mudança que proporcionou mais privacidade e espaço para os filhos. Nesse mesmo ano, Louis começou a frequentar a Lambrook School, uma escola preparatória independente em Berkshire, junto com George e Charlotte. Parte de momentos históricos. Apesar da pouca idade, Louis já participou de eventos históricos importantes. Quando a rainha Elizabeth II faleceu em setembro de 2022, a família real entrou em um novo capítulo. Seu avô ascendeu ao trono como rei Charles III, e com isso, Louis se tornou o quarto na linha de sucessão, um marco significativo, pois é o primeiro príncipe britânico na história a seguir uma irmã mais velha na sucessão, graças ao Acordo de Perth. A coroação do rei Charles III, em 6 de maio de 2023, foi outro grande momento para Louis. Vestido com um traje real impecável, ele participou ao lado dos pais e irmãos, adicionando um toque de charme juvenil à grandiosidade do evento. Enquanto seu irmão mais velho, Príncipe George, desempenhou um papel mais formal na cerimônia, a presença de Louis lembrou a todos da próxima geração da realeza, o adorável e travesso irmãozinho. O laço com os irmãos. Fica claro que Louis, como membro mais jovem da família real, é o mais travesso.
Seja fazendo caretas em eventos reais ou tentando apagar a vela da irmã em um serviço de Natal, o príncipe Louis tem o talento de roubar os holofotes. Mas por trás das risadas existe uma dinâmica comovente com seus irmãos mais velhos, Príncipe George e Princesa Charlotte. Como o caçula, Louis ocupa um lugar especial na família, não apenas por ser o bebê, mas pelos laços únicos que compartilha com seus irmãos. Se há um irmão que Louis admira, e talvez copie um pouco demais, é a Princesa Charlotte. Com apenas 8 anos, Charlotte assumiu o papel não oficial de irmã mais velha responsável. Ela é frequentemente vista guiando Louis em aparições públicas, garantindo que ele siga o protocolo real o máximo que um menino de 6 anos pode e mantendo-o na linha quando seu lado travesso vem à tona. Essa natureza protetora foi plenamente exibida durante a ida da família ao serviço anual de Natal de Kate Middleton, na Abadia de Westminster. Louis, fazendo sua estreia no evento, caminhava confiante ao lado dos irmãos, indiferente à grandiosidade do local histórico. Com Charlotte ao seu lado, parecia que Louis sabia que tinha seu próprio anjo da guarda cuidando dele. A relação entre os dois não é nova. Ela tem crescido desde o nascimento de Louis. Uma foto particularmente doce do 3º aniversário de Charlotte a mostra segurando Louis no colo e plantando um beijo suave em sua testa. Mesmo tão jovem, ela já mostrava sinais da irmã amorosa que se tornaria. E enquanto os papéis evoluem, a proximidade permanece. Seja em ações voluntárias ou participando de eventos reais, Charlotte frequentemente lidera, com Louis feliz em segui-la. Agora vamos falar sobre George, o futuro rei de 10 anos que está assumindo um papel real mais proeminente. Por anos, George e Charlotte foram a dupla dinâmica, frequentemente vistos lado a lado em passeios da família. Mas recentemente a relação entre George e Louis floresceu, evoluindo para uma mistura encantadora de camaradagem e travessuras. Segundo fontes próximas, Louis deixou de ser o irmãozinho irritante para se tornar o parceiro mirim de George em suas pequenas aventuras. Eles têm passado mais tempo juntos, criando laços por interesses em comum e, claro, entrando em algumas encrencas. Seja invadindo a cozinha para pegar lanches depois do jantar ou pregando peças nos pais, George e Louis estão provando que um pouco de travessura é coisa de família. Embora George esteja crescendo rápido, Louis tem o dom de trazer à tona o lado brincalhão do irmão mais velho, lembrando-o de que às vezes é bom apenas ser criança. Esse vínculo ficou evidente durante as celebrações do Jubileu de Platina da Rainha Elizabeth, quando as expressões exuberantes de Louis roubaram a cena. Enquanto George manteve sua postura composta, era claro que ele mantinha um olhar atento sobre o irmão mais novo, garantindo que Louis não ultrapassasse os limites do caos real. A nova paixão de Louis pelos tambores também tem dado o que falar, tornando-se um capítulo marcante em sua trajetória como o membro mais barulhento da família. O príncipe William, sempre o pai brincalhão, comentou que passa boa parte do tempo com os dedos nos ouvidos enquanto Louis pratica suas habilidades com entusiasmo. Dá para imaginar a cena. Louis batucando no kit de bateria, Charlotte revirando os olhos, mas secretamente admirando a energia do irmão, e George fingindo ser muito maduro, enquanto deseja secretamente participar da diversão. São esses momentos simples que tornam as crianças Wales tão relacionáveis, apesar do status real. Quando você vê George, Charlotte e Louis juntos, fica claro que eles são mais do que irmãos. Eles são uma equipe. Desde roupas combinando em eventos reais até ações voluntárias lado a lado, o vínculo entre eles é ao mesmo tempo encantador e inspirador. Durante uma recente visita a um banco de bebês, Charlotte assumiu o comando enquanto Louis se encantava com um brinquedo do King Kong, provando mais uma vez que o mais novo encontra alegria nas coisas mais simples. Um pequeno príncipe cercado de amor. Como o membro mais jovem da família, Louis mantém uma relação especial com os membros mais velhos da realeza, que o diferencia. Ele pode ser o terceiro filho travesso, frequentemente roubando a cena com seus sorrisos sapecas e personalidade animada. Mas Louis também é profundamente adorado por aqueles que estão mais próximos dele. Não é segredo que Kate Middleton compartilha um vínculo incrivelmente próximo com seu filho mais novo. Conhecida por seu estilo de maternidade carinhoso e prático, Kate sempre conseguiu equilibrar as responsabilidades reais com uma abordagem ativa na criação dos filhos. E Louis? Bem, ele é quem mantém sua mãe em alerta constante. O amor de Kate pela natureza desempenha um papel enorme em sua maternidade, e é evidente que Louis se sente em casa, ao ar livre. Seja explorando os jardins de Adelaide Cottage em Windsor,
ou ajudando em projetos de jardinagem, Kate garante que seus filhos, especialmente Louis, abracem as alegrias simples da vida. Sua criatividade também brilha nessas interações. Com seu amor pela arte e pela culinária, Kate frequentemente organiza atividades que despertam a curiosidade e a energia brincalhona de Louis. Louis é frequentemente descrito como o filho selvagem da família, e Kate é conhecida por sorrir carinhosamente quando ele faz algo travesso. Seja dançando na cozinha com Charlotte ou tentando acompanhar os irmãos mais velhos, Kate transforma esses momentos em memórias preciosas de família. O papel de William como pai é igualmente notável. Ele sempre tenta equilibrar os deveres reais com uma presença ativa na vida de seus filhos. Com Louis, ele compartilha uma relação particularmente brincalhona. Em público, William é frequentemente visto guiando Louis com gentileza durante eventos formais, enquanto nos bastidores é o primeiro a rir das travessuras do filho. Os avós maternos de Louise Carroll e Michael Middleton oferecem um refúgio perfeito das formalidades da vida real. Na casa da família Middleton, em Berkshire, o ambiente é muito mais relaxado e acolhedor, permitindo que Louis seja apenas uma criança. Carol Middleton é conhecida por sua dedicação aos netos, e Louis se beneficia enormemente de sua abordagem prática. Seja assando biscoitos juntos, brincando ao ar livre ou ajudando no jardim, Carol garante que Louis aproveite as alegrias simples da infância. Michael Middleton, por outro lado, traz calma e estabilidade ao mundo de Louis. Ele costuma levar o neto para caminhadas na natureza ou desfrutar de momentos tranquilos em família. Essa conexão com os Middletons dá a Louis um senso de equilíbrio, proporcionando uma criação mais comum enquanto o prepara para a vida dentro da realeza. O rei Charles III, mesmo com a agenda cheia como monarca reinante, nunca está ocupado demais para seus netos, incluindo Louis. Sua paixão pela natureza e pelo meio ambiente frequentemente transparece em seus momentos com Louis, seja compartilhando histórias sobre jardinagem, explicando a importância de proteger o planeta, ou ensinando sobre a história da família real, Charles desempenha um papel significativo na transmissão de valores à próxima geração. Embora Louis ainda seja bastante jovem, Charles é conhecido por ter um carinho especial por ele, assim como por George e Charlotte. Seu papel de avô oferece a Louis sabedoria e calor, criando memórias que permanecerão com ele por muitos anos. Apesar dos fortes laços familiares, há uma pessoa notavelmente ausente do círculo próximo de Louis: Camilla, a rainha consorte. Enquanto Louis compartilha relações brincalhonas e calorosas com todos, desde os pais de Kate até o rei Charles, o nome de Camilla raramente surge quando se fala de seus relacionamentos mais próximos. Isso é mera coincidência ou há algo mais por trás disso? Muitos acreditam que a razão para a distância entre Camilla e Louis não é outra senão o ressentimento que o príncipe William sente por sua madrasta. E quem poderia culpá-lo? Essa história complicada vem se desenrolando há décadas. Mas aqui está o mais interessante. Outros acreditam que essa distância não tem nada a ver com os sentimentos de William. Em vez disso, muitos acham que as crianças, mesmo tão jovens quanto Louis, são muito mais perceptivas do que imaginamos. Elas simplesmente sabem quando algo está errado, e Louis, o pequeno príncipe travesso, pode estar apenas evitando Camilla por instinto. Para entender essa tensão, é necessário olhar para o relacionamento tumultuado entre William e Camilla. Não é segredo que William guarda um ressentimento profundo em relação à mulher que esteve no centro do colapso público do casamento de seus pais. Imagine ser um menino pequeno, testemunhando sua família se desintegrar sob o olhar implacável da mídia, com o nome de Camilla constantemente estampado nas manchetes. É uma dor que não desaparece facilmente, e pessoas próximas sugerem há muito tempo que os sorrisos educados e a cordialidade pública de William em relação à madrasta mascaram uma realidade muito mais fria. Quando Camilla se casou oficialmente com o rei Charles em 2005, William, segundo relatos, não ficou nada feliz. Ele sempre foi leal à sua falecida mãe, a princesa Diana, e não há dúvida de que sua memória pesa sobre os sentimentos de William em relação a Camilla. Ao longo dos anos, os dois conseguiram coexistir, mas é mais um armistício do que um relacionamento afetuoso. Embora William possa apreciar a dedicação de Camilla ao dever, isso não significa que ele esteja pronto para recebê-la de braços abertos. E parece que seus filhos perceberam isso também. Agora, falando de Louis, o irmão mais novo dos Wales, ele é frequentemente descrito como enérgico, brincalhão, sejamos honestos, um pouco travesso.
Mas crianças têm uma habilidade impressionante de captar as energias ao seu redor. Seja a tensão em uma sala, conversas forçadas ou sinais sutis dos adultos que confiam. Elas frequentemente percebem quando algo não está certo. É totalmente possível que Louis sinta algo quando Camila está por perto. Talvez seja a cautela discreta de William, ou talvez seja simplesmente a ausência do calor que ele recebe de outros membros da família, como seus avós Carol e Michael Middleton, ou até mesmo o rei Charles. Louis, com sua natureza observadora, pode estar apenas seguindo seus instintos e mantendo uma distância saudável. Camila, por sua vez, trabalhou incansavelmente ao longo dos anos para consolidar seu papel na família real. Ela se dedicou ao trabalho de caridade, esteve ao lado do rei Charles nos momentos mais difíceis e conquistou muitos no público, que antes a viam como a vilã na história de Diana. Mas dentro do círculo dos Wales, a história parece ser diferente. Enquanto o rei Charles adora seus netos e compartilha um vínculo caloroso com George, Charlotte e Louis, a conexão de Camila com eles parece muito menos evidente. É raro, se não inexistente, ver momentos públicos de afeto entre ela e Louis. Alguns podem argumentar que isso se deve à pouca idade de Louis e ao fato de ele ainda não participar com frequência de eventos reais formais. Outros, no entanto, acreditam que reflete algo mais profundo, uma distância natural nascida de uma história familiar complicada. Lembre-se de que William é um pai ferozmente protetor. Ele está determinado a dar aos filhos uma infância o mais normal possível, protegendo-os da dor e do escrutínio que ele próprio enfrentou enquanto crescia. Se ele mantém alguma desconfiança em relação a Camila, não é difícil imaginar que ele a mantenha à distância na vida de Louis. O vínculo inesperado. Porém, surpreendentemente, apesar de todos os rumores sobre tensões dentro da família real, houve momentos em que o príncipe Louis e a rainha Camila pareciam se dar muito bem. Na verdade, alguns desses momentos foram tão emocionantes que deixaram os observadores reais se perguntando se há algo mais em sua relação do que parece. Comecemos com o dia de Natal em Sandringham, um dia repleto de tradição e alegria festiva. Nesta temporada natalina, o jovem príncipe Louis, sempre adoravelmente vestido, chamou a atenção de todos durante a caminhada da família real até a igreja. Louis, que acabara de completar 4 anos, estava andando ao lado da rainha Camila, e o momento entre eles derreteu corações em todo o meio do país. Enquanto a família seguia pelo caminho, Camila colocou delicadamente a mão nas costas de Louis, guiando-o enquanto conversavam. Louis, sempre charmoso, olhou para ela com seu sorriso característico, os olhos cheios de curiosidade e calor. Naquele instante, parecia que a madrasta, a avó e o neto compartilhavam uma conexão genuína, um momento fugaz, mas significativo, de ternura. Outro momento que chamou a atenção aconteceu durante a visita de Camila à ilha de Man. Enquanto cumpria seus deveres reais, a rainha consorte encontrou uma mãe com gêmeos vestidos com roupas azuis, combinando. Admirando os pequenos, Camila mencionou com bom humor seu neto Louis, descrevendo-o como bastante agitado. O comentário, feito com um sorriso, gerou risadas na multidão, mostrando o senso de humor de Camila e sua consciência da personalidade marcante de Louis. Mas o que esses momentos realmente significam? Não se deixe enganar. Enquanto esses breves vislumbres de ternura podem sugerir uma relação em desenvolvimento, a dinâmica geral ainda parece ser moldada pelas complexidades da história da família e pela percepção perspicaz do pequeno Louis sobre quem merece sua atenção e afeto. Camila já é amplamente conhecida como alguém que entende exatamente como agir em público. Não seria surpreendente se ela tivesse deliberadamente criado a impressão de que compartilha um vínculo próximo e afetuoso com Louis, mesmo que a realidade esteja longe disso. Mas o que aconteceu no Natal certamente virou essa narrativa de cabeça para baixo. A revelação bombástica de Natal. Pode parecer exagero, mas e se eu te contar que o príncipe Louis deixou o país inteiro em choque com uma revelação bombástica sobre Camila? Essa notícia acabou de acontecer, então vamos detalhar tudo. Tudo começou no serviço de cânticos de Natal, Juntos no Natal, da princesa Catherine, realizado na Abadia de Westminster. O evento, marcado por amor, gratidão e união, parecia o cenário perfeito para um momento que logo se tornaria o mais comentado da noite. Durante o serviço, os convidados foram convidados a escrever mensagens de apreço em cartões vermelhos e pendurá-los na Árvore da Bondade. Cada cartão trazia o nome de alguém que havia ajudado aquele convidado ao longo do ano.
As crianças Wales, George, Charlotte e Louis participaram com entusiasmo. Enquanto entravam na abadia ao lado de seus pais, George e Charlotte carregavam seus cartões cuidadosamente, com o lado em branco voltado para fora, mantendo suas mensagens privadas. Mas Louis, sempre o mais animado e travesso, exibiu orgulhosamente o seu cartão para todos verem. A mensagem de Louis. Escrita em sua adorável caligrafia, a mensagem dizia: "Obrigado por Granny e Grandpa porque eles brincaram comigo." A referência, claro, era aos seus avós maternos, Carol e Michael Middleton, conhecidos por terem uma relação próxima com o jovem príncipe. A nota derreteu corações e trouxe sorrisos, especialmente porque a família Middleton irradiava orgulho de seus assentos. No entanto, apesar da doçura do momento, a ausência de qualquer menção à rainha Camila levantou sobrancelhas entre os presentes. Alguém na plateia, em tom de brincadeira, perguntou a Louis por que Camila não estava em sua lista. O pequeno príncipe, nunca tímido para dizer o que pensa, respondeu com uma franqueza que ninguém estava preparado para ouvir: "Ela está mentindo." O silêncio chocante. O ambiente congelou. Kate e William, inicialmente sorridentes, ficaram visivelmente desconcertados. Suas expressões uma mistura de choque e confusão. Por um instante, parecia que o tempo havia parado. Kate abaixou-se levemente, colocando a mão no ombro de Louis, enquanto sussurrava algo para acalmá-lo. William, por outro lado, parecia atordoado, lançando um olhar para Camila, que estava a poucos passos de distância, com uma expressão difícil de decifrar. Camila rapidamente esboçou um sorriso forçado, embora fosse evidente que estava desconfortável. A rainha consorte, que estava cumprimentando os convidados graciosamente, agora se via no centro de uma tempestade real. Mas Louis não parou por aí. Com a sinceridade que só uma criança de 6 anos poderia ter, ele continuou explicando. "Ela disse que ia brincar comigo, mas quando fui ao quarto dela, ela gritou para eu sair e disse que eu estava sendo irritante. E então eu a vi sentada sem fazer nada." Uma atmosfera pesada. Minutos antes, todos estavam rindo, divertidos com a honestidade infantil de Louis, mas agora suas palavras pairavam pesadamente no ar. O público começou a perceber que estavam ouvindo algo muito mais profundo do que parecia. Era um vislumbre do que alguns suspeitavam há muito tempo: a verdadeira natureza de Camila quando as câmeras não estavam ligadas. A reação do público. O que poderia ter levado o príncipe Louis a fazer um comentário tão ousado e inesperado sobre Camila? Seria apenas a honestidade de uma criança? Ou ele captou algo mais profundo? Deixe sua opinião nos comentários e inscreva-se no nosso canal para mais histórias sobre a realeza.